Boa noite. Podem sentar, tá bom? Interessante essa dinâmica, né, irmãs? A gente parar para analisar e perceber que quão estressante muitas vezes, coisas que a gente passa na vida e que a gente precisa tomar decisões rápidas, precisa ter respostas rápidas. E quando a gente se lembra que, de fato, a gente deve parar naquele momento, buscar em Deus a resposta, entrar em oração para que Deus nos dirija, isso é muito importante. Muitas vezes a gente acaba pulando esse processo, né? Isso pode acontecer em nossa vida. Mas fica aí a lição, né, para nós termos esse costume de buscar em Deus sempre a resposta. E eu queria estar iniciando, irmãs, aqui com vocês, né, sejam bem-vindas as que estão vindo a primeira vez, sejam bem-vindas as que já estão vindo, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que Deus multiplique no seu coração a palavra dele, o entendimento e a sabedoria do Senhor, ao qual, diz a palavra de Deus, ele dá deliberadamente a todos aqueles que pedem. Amém? Vocês sabem a diferença de inteligência e de sabedoria? Ou conhecimento e sabedoria? Qual que é a diferença entre um e outro? A diferença é que o conhecimento, o entendimento, nós adquirimos buscando a Deus, buscando conhecer de Deus, buscando a palavra de Deus, debruçando nos estudos, debruçando ali no Evangelho e no conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Então, quando nós falamos que uma pessoa é sábia, o que nós estamos querendo dizer é que essa pessoa aplica todo o ensinamento que vem da parte de Deus. E esse é o fundamento desse propósito de nós estarmos tendo esses seminários e ensinando teologia para mulheres. Por quê? Porque nós entendemos e compreendemos que a palavra de Deus, ela é completa na vida do ser humano, em nossa vida. Sabemos que o pecado, ele é a raiz no coração do homem para toda a ação má, por todo o descontrole. Inclusive, o Espírito Santo, né, ele é aquele que ele tem um fruto em nossa vida, ao qual dessas ramificações é o domínio próprio. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos intimidade com Deus, quando o Espírito Santo ele ilumina a palavra de Deus a nós e a gente vai aprendendo ela, nós vamos em todos os setores da nossa vida, compreendendo e entendendo a vontade perfeita de Deus para nós e a santificação que vem por meio do Evangelho e da verdade. Então, iniciando aqui esse estudo ele é a respeito de pneumatologia. Parece um nome meio comprido, né? Pneumatologia. Não sei se todas aqui já tinham ouvido falar desse termo, né? Pneumatologia é o estudo sobre o Espírito Santo. É isso que nós vamos estar estudando hoje. E é muito importante nós estarmos estudando sobre isso, porque o Espírito Santo, muitas vezes, ele é interpretado por movimentos, por reflexos em pessoas, ou por ações. Muitos de nós, em algum tempo da nossa vida, a gente entendia que nós víamos o Espírito Santo quando uma pessoa ela agia de uma determinada forma, quando, muito comum, falava em outras línguas. Então, nós tínhamos um método de analisar a ação do Espírito Santo que nós chamamos de subjetiva. Depende de como tal pessoa está se comportando, eu acho que aquilo ali deve ser o Espírito Santo agindo e por isso ela se comporta assim. E a gente vai entender um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo, como foi explicado aqui, ele não é uma energia, ele não é uma força, mas ele é uma pessoa. E que pessoa é essa? A terceira pessoa da Trindade. Lembrando que a Trindade, ela é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus,
a mesma essência em 3 pessoas. Amém? Então, pneumatologia reformada. Vamos ali dar início. A pessoa é obra do Espírito Santo. O que é pneumatologia? Pneumatologia é o estudo doutrinário do Espírito Santo. Só lembrando aqui que, eu acho que não foi avisado, nós temos aqui irmãs novas, nós temos uma folha de rascunho que nós deixamos na mesa. E essa folha é para que, conforme vocês forem aprendendo, se vocês se sentirem à vontade, vocês irem fazendo um esboço, anotando tudo que vocês estiverem aprendendo, que vocês percebam que seja importante para reter dentro de você. E quando terminar aqui a mensagem, o estudo, nós vamos estar olhando esses esboços e nós vamos estar ali entregando, sorteando, né? Ali, na verdade, o sorteio nós vamos ter para quem vai escolher, mas vocês vão ter pessoas próprias que vão olhar e vão escolher quais são os melhores. Serão 3, tá bom? Pneumatologia é o estudo doutrinário do Espírito Santo. A tradição reformada afirma que, primeiramente, eu quero dar uma parada aqui, porque vocês vão escutar bastante isso hoje. A tradição reformada, a visão reformada. E talvez, eu não sei se todas aqui compreendem o que é uma igreja reformada, para que vocês entendam também o porquê desse termo, que constantemente vocês vão ouvir nessa noite. Sempre que vocês ouvirem uma igreja que se denomina reformada, é uma igreja de fé reformada. É uma igreja que surge ali da reforma, né? A sua visão doutrinária da reforma protestante. Então, é uma igreja que ela aplica no ensino, e no ensino doutrinário, que nós chamamos de 5 solas. Né? Que são 5 solas? Né? Que são somente as Escrituras, nada, nem ninguém, nem a igreja é acima das Escrituras. As Escrituras está acima, a palavra de Deus é ela que bate um martelo em relação a todos os assuntos da vida do ser humano, da criação e de Deus. Então nós temos ali somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Amém? Então, todas as vezes que vocês ouvirem esse termo de igreja reformada, visão reformada, então é uma igreja que ela vem da reforma protestante, a sua visão é de uma igreja que busca todos os seus ensinos, eles ser pautados 100% nas Sagradas Escrituras. Amém? Então, o pastor ele não vai chegar nessa igreja um dia e ele vai falar assim, tive uma visão, Deus me mandou fazer tal coisa. Né? Esse pastor ele não vai chegar ali e ele vai dizer assim, um anjo me apareceu e a partir de agora faremos isso, aquilo e aquilo outro. Isso não vai acontecer, porque as Sagradas Escrituras, ela é a cabeça da igreja, que é Cristo. Amém? É a palavra de Deus. Então, vocês vão escutar esse termo. A tradição reformada afirma que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Possui a mesma essência divina do Pai e do Filho. É eterno, soberano e plenamente Deus. Amém? O Espírito Santo, ele é plenamente Deus. O Espírito Santo, ele não é força. O Espírito Santo, ele não é energia. E o Espírito Santo, ele não é uma mera influência espiritual. Amém? Lembrando, o Espírito Santo é uma pessoa. Na confissão de Westminster, vocês também vão escutar, né, esse termo, né, a confissão de Westminster. Né, essa confissão de Westminster é um documento que foi escrito na Inglaterra por teólogos, porque neste tempo a Inglaterra, a igreja estava com uma instabilidade religiosa.
Tá? Foi em 1643 a 1645, onde foi escrito, na Assembleia de Westminster, onde eles escrevem um documento para alinhar a doutrina da palavra de Deus, para sistematizar a palavra de Deus. Então, esse documento, ele é uma proteção para a igreja. Amém? Ou seja, a igreja, uma pessoa vem visitar a igreja e ela pergunta assim, qual é a visão dessa igreja? O que esse pastor entende pelo evangelho? Ele prega sobre qual é a visão dele. Essa pessoa pode pegar esse folhetinho, né, que está escrito aí a confissão de fé, está do lado das cadeiras, e essa pessoa ela vai ler o que essa confissão de fé diz, esse documento, lembrando que é um documento, e ela vai saber ali qual é a visão daquele ministério, daquela igreja, o que é pregado ali. Amém? É mais uma segurança para que amanhã ou depois o pastor não chegue na igreja falando que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, coisas que não estão ali na palavra de Deus. Então, esse é um documento. Então, você vai escutar sobre isso. Então, a Confissão de Westminster, né, o capítulo 2, a seção 3, está escrito assim. No âmbito da unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, eu ainda não era uma cristã, mas eu lembro que eu estava no hospital, eu fiquei entre vida e morte aqui, né, no Japão, fiquei doente, fiquei 4 meses internada. E eu lembro que numa dessas vezes eu fui orar a Deus, na época rezar, né? A Deus. E eu lembro que eu estava ali rezando, e no meio da reza eu peguei e falei, Jesus, Jesus, me ajuda, Jesus. E na hora eu travei. E eu pensei assim, meu Deus, Deus vai ficar com ciúmes. Eu falei, Jesus, eu não podia ter orado para Jesus. Eu não podia ter feito isso, Jesus está abaixo de Deus. Por que eu tinha esse entendimento? Porque eu não compreendia a Trindade. Amém? Nós oramos a Deus no nome de Jesus. Amém? E temos o Espírito Santo de Deus aplicando dentro de nós a palavra de Deus e a obra expiatória de Cristo, a morte de Jesus. Amém? Amém? Então, são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Continuando. A importância do tema. Por que esse tema ele é importante? Né? Pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo. Porque eu preciso entender quem é o Espírito Santo, como age o Espírito Santo, como eu identifico o Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, qual a importância do tema? Sem o Espírito Santo, não há regeneração. Não há regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é um novo nascimento. Amém? Regeneração é um novo nascimento. O que isso significa? Não tem como. A palavra de Deus, ela diz que nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. O que isso significa? Não haveria possibilidade de eu ou você um dia, do nada, despertarmos e pensarmos assim, eu decido que eu quero Deus. Talvez você já tenha ouvido muito o termo de eu aceitei Jesus. Como se nós pudéssemos, por nós, decidir por Deus. A palavra de Deus nos mostra que nós estávamos mortos, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos vivificou, trazendo vida a nós, trazendo a chamada regeneração. É onde passamos a ter vida e ouvir, reconhecer e compreender que Jesus é o nosso Senhor. Que Deus é o nosso Senhor. Então a regeneração, ela é um novo nascimento. Sem o Espírito Santo, não há santificação. Nós não temos como ser santificados sem o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma obra contínua da graça de Deus na vida do cristão, na vida do crente. Nós somos santificados progressivamente. Nós não nos tornamos santos sem pecado no dia da nossa conversão. No dia da nossa conversão é revelado a nós a extrema necessidade de
Cristo, de Deus, do Espírito Santo, por meio da sua palavra trazida a nós, compreendermos o que agrada a Deus e passamos aí a subjugar a nossa carne e a querer viver para a glória de Deus. Tudo pelo Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo não há compreensão espiritual. Você já se deparou em alguma vez na vida, ou se você talvez já pode ter sido essa pessoa, que você tentou explicar a palavra de Deus, você tentou falar de Cristo, você tentou fazer ela ler a palavra e de repente você vê que essa pessoa ela não compreende, ela não consegue entender a iluminação da palavra de Deus. Por quê? Porque o entender o evangelho, quando você lê a palavra de Deus, você lê escrito sobre Cristo e você fala assim, eu quero esse Jesus, eu creio nesse Jesus, eu creio que ele veio, que ele morreu por mim, que ele é o meu Deus. Se você entende e enxerga dessa forma, é porque o Espírito Santo de Deus, habitando em você, iluminou o seu entendimento, para que no momento em que você lesse a palavra de Deus, você compreendesse ela. Lembra, a Bíblia, ela não é um livro comum. A palavra de Deus, ela é a voz de Deus. Amém? Ela é a palavra de Deus para nós. Então, nós só conseguimos compreender ela por meio do Espírito Santo de Deus iluminando a nossa mente. Sem o Espírito Santo, não há a verdadeira adoração. Aí eu quero que você preste bem atenção, porque essa palavra não há verdadeira adoração. Porque há adoração sem ser verdadeira quando não se conhece a Deus também. Alguém sem conhecer com profundidade o Espírito Santo pode ser adorador. Verdadeiramente não. Ele pode ser adorador de si. Ele pode ser adorador da matéria, das coisas. Ele pode ser adorador da natureza. Ele pode olhar o sol e dizer, Deus sol, Deus lua. Ele pode ser adorador de imagens. Ele pode ser adorador de homens. E ele pode também ser adorador de um Jesus imaginário. E isso é muito sério. Porque quando nós não conhecemos o Cristo das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, porque é pela Bíblia que Deus se revela. Quando nós não conhecemos Ele pela Palavra de Deus, nós podemos adorar um Jesus que Ele não é real. Que ele não é verdadeiro. Hoje nós estamos vivendo em um mundo que nós vemos muito, nós estamos vendo entrando muito na igreja, uma coisa que nós chamamos de liberalismo. Nós vemos coisas entrando na igreja que a palavra de Deus explicitamente condena e desaprova. Por quê? Porque em algum momento alguém ensinou que esse Jesus, ele é amor, e ele, por ser amor, ele releva qualquer ação humana. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que na palavra de Deus diz, não faça determinadas coisas, ou faça determinadas coisas. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus pessoal. Amém? É um Deus que nos dirige, é um Deus que nos ensina, é um Deus que tem mandamentos, é um Deus que nos mostra a sua vontade. Amém? Isso é importante. A verdadeira adoração vem somente quando nós conhecemos a quem nós estamos adorando. O Deus de verdade, o Deus das Sagradas Escrituras. Sem o Espírito Santo, não há vida cristã genuína. Não há uma vida cristã genuína. O Espírito Santo, ele é Deus. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentistes ao homens, mentistes a Deus. Aqui, a gente vai abrir um pouco o entendimento a respeito do que foi falado aqui. Que o pecado de Ananias, ele foi hipocrisia. Mas por que o pecado de Ananias foi hipocrisia? Porque quando nós olhamos o contexto do que estava acontecendo ali, era o seguinte, a igreja estava passando por perseguição. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele move a igreja para que pessoas passem ali a vender as suas propriedades
e ajudar umas às outras, para que todas elas vivam isso de maneira em comunidade, em comum, para que não houvesse falta. Mas é importante a gente saber que isso que estava acontecendo, essa ação que estava acontecendo ali, era uma ação movida pelo Espírito Santo. O que isso significa? Ananias, ele não foi separado para esse propósito. Por quê? Porque foi o que o apóstolo Pedro disse. Você tendo a propriedade, ela era sua. O que ele está querendo dizer? Você não era obrigado a fazer isso. Ela já pertencia a você. E o que aconteceu? Pelo fato de Ananias não ser uma pessoa que foi separada, consagrada para esse propósito específico ali de ajudar os irmãos, ele se coloca como uma pessoa que quer mostrar que faz. Mas o seu coração, ele não estava voltado para aquilo. Ele age ali com hipocrisia. Ele tenta mostrar algo que não era a verdade. Por isso que o apóstolo Pedro diz que ele não mente a homens, mas ele mente a Deus. Porque o Espírito Santo sabia que ele não era separado para aquele propósito. Então ele mentiu. Amém? Por isso que o pecado dele é hipocrisia. O texto demonstra, mentir ao Espírito Santo é mentir ao próprio Deus. Amém? Aqui a gente vê novamente a divindade do Espírito Santo. Atributos divinos do Espírito Santo. Quais são esses atributos? Aqui nós estamos falando a respeito dos atributos do Espírito Santo, mas só lembrando que é os mesmos atributos que há em Deus, que há em Jesus. Amém? Então, atributos são qualidades, né? São qualidades. Atributos divinos do Espírito Santo. Quais são eles? Eternidade. O que isso significa? O Espírito Santo de Deus, ele é eterno. Aqui nós vemos em Hebreus capítulo 9, 14, pelo Espírito eterno. Onisciência é outro atributo do Espírito Santo. O Espírito Santo sabe, conhece, tem a ciência, o conhecimento de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, 10, 11, o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Mais um atributo do Espírito Santo, a onipotência. O que é onipotência? É poder. Onipotência. Em Lucas, capítulo 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sombra. Ele tem esse poder. O Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo é pessoa. E como que eu sei que o Espírito Santo, ele é pessoa? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele fala. Espera aí que eu passei, deixa eu voltar. O Espírito Santo, ele fala. Né? Aí vocês podem anotar a referência, onde está na Bíblia cada ação dessa. Está em Atos capítulo 13, 2. O Espírito Santo, ele fala. Né? Nós vemos isso ali quando o Espírito Santo ele vai para os seus discípulos e ele determina ali que quem era para estar indo ali para missões era Barnabé e Paulo. Está ali em Atos capítulo 13, 2. Ele diz, né, separai-me agora Barnabé e Paulo. O Espírito Santo diz, Atos capítulo 13, 2. O Espírito Santo, ele também ensina. A gente encontra ele ensinando em João capítulo 14, 26, a referência de Jesus se referindo ao Espírito Santo, dizendo que ele nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria das coisas que Cristo ensinou. O Espírito Santo. Ele também consola. A gente vê isso em João capítulo 14, 16, onde Jesus diz que ele é o nosso consolador, ele enviaria o outro consolador. Nós vemos também que o Espírito Santo, ele intercede.
Ele intercede por nós. Está em Romanos capítulo 8, 26. O apóstolo Paulo discursa dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, 26. Versículo 26. O Espírito Santo, ele também nos guia. A gente vê aí em João 16, 13. Jesus declarou que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele também proíbe. A gente vê em Atos capítulo 16, versículo 7, onde o Espírito Santo, ele impede, de Paulo e Timóteo de pregar na Ásia. E ele também se entristece. Em Efésios capítulo 4, 30, a instrução de Paulo para que nós não venhamos entristecer o Espírito Santo. Amém? Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Está aqui escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Vamos lá. O Espírito Santo, ele não é, o que o Espírito Santo ele não é? Ele não é uma energia cósmica. O Espírito Santo não é uma emoção religiosa. O Espírito Santo também não é uma manifestação impessoal. Ou seja, o Espírito Santo, ele tem uma personalidade própria, ele é uma pessoa. Ele é Deus pessoal, habitando com o seu povo. O Espírito na inspiração das Escrituras. Que foi o que nós dissemos aqui, né? Toda a palavra de Deus, ela é inspirada e proveitosa para ensinar, para exortar, amém? Para fortalecer. Está ali em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. A Bíblia é soprada por Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Cada autor que escreveu as Sagradas Escrituras, ele era inspirado por Deus. Agora, o que é a Escritura? A Escritura, ela é o quê? Ela é infalível. Infalível. Aqui não está, mas ela também é inerrante. Lembre-se dessa palavra, inerrante. O que significa? Não há erro na palavra de Deus. Ela é infalível, ou seja, tudo que Deus disse vai acontecer. Ela é infalível. Ela é inerrante, não há erro nela. Ela é suficiente. Ela é autoritativa, tem autoridade sobre tudo. E ela é plenamente inspirada. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra, a verdade revelada, as Escrituras inspiradas. Isso é muito importante a gente ter em nossa mente, no nosso entendimento, é que o Espírito Santo, ele nunca vai haver uma ação do Espírito Santo na vida de alguém que vai contradizer o que o próprio Deus disse.
Aí você pode me dizer assim, então, como que eu posso ter a segurança de que o Espírito, essa atitude, essa ação vem do Espírito Santo ou não? Só tem uma forma. Quando você conhece as Escrituras. Por quê? Quando você lê as Escrituras e você lê a palavra de Deus, você vai saber se aquela ação vem do Espírito Santo ou não. Porque se aquela ação contradizer o que a palavra de Deus diz, você já sabe que ali não é o Espírito Santo. Amém? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele veio para engrandecer a Cristo. Amém? Nunca, nenhuma ação do Espírito Santo vai contradizer a palavra ou vai trazer o foco para si. O Espírito Santo, ele leva o foco para Cristo. O Espírito Santo nunca contradiz a palavra, a verdade revelada, as Escrituras inspiradas. A iluminação espiritual, né, o que nós falamos aqui. O que é iluminação? Iluminação é quando o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós ilumina nossa mente e entendimento para que a gente venha compreender as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque sem a ação do Espírito Santo nós não conseguiríamos. Amém? Então não é o intelecto, não é ser muito inteligente, não é ter um vasto conhecimento, é ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, iluminando o nosso entendimento, para que a gente compreenda as verdades de Deus. O homem natural, ele não compreende a verdade espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não tem como. O Espírito, o que o Espírito Santo faz? Ele ilumina a nossa mente, o coração, a consciência e o entendimento espiritual. Iluminação não é, isso é muito importante a gente prestar atenção. Iluminação não é nova revelação. Amém? Não é nova revelação. Não sei se você já teve situações de qual você escutou pessoas dizendo que tinha aí uma nova revelação, que Deus revelou isso, que Deus revelou aquilo. A palavra de Deus, ela foi fechada em Apocalipse. Não há novas revelações. Não há nada novo fora das Escrituras que Deus vai trazer hoje para nós. Amém? Isso é muito importante a gente ter em mente. A iluminação não é nova revelação. Novas doutrinas, profecias infalíveis, modernas. É a compreensão espiritual da palavra já revelada. Amém? Então, o que eu entendo? A ação do Espírito Santo dentro do homem gera nele a iluminação, o entendimento para a palavra de Deus. E não, o Espírito Santo vai na vida de alguém e faz com que ela tenha novas revelações, profecias infalíveis. Amém? Essa não é a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ilumina o nosso entendimento para a palavra revelada, a palavra que Deus nos deixou. A suficiência das Escrituras. Aí aquele termo que eu falei de novo que vocês vão ouvir. A posição reformada histórica. Como que as igrejas reformadas, né, entendem, enxergam a suficiência das Escrituras. A posição reformada histórica. O Espírito Santo hoje. O que o Espírito Santo hoje faz? Aplica a palavra ao nosso coração. Ilumina a Escritura, para que a gente compreenda. Nos convence do pecado. Amém? Se você parar para lembrar,
Antes da tua vida, assim, conversão. Não sei se todas as pessoas aqui já passou pelo processo da conversão, se tem alguém que está, de repente, vindo na igreja cristã a primeira vez, né? Eu não sei. Mas quem passou, né, pelo processo da conversão, você vai lembrar que antes da conversão, nós não vivíamos o arrependimento de pecados. Você se lembra disso? Nós vivíamos com o quê? Com o remorso. Nós tínhamos medo das consequências, né? Se de repente você pecava, você pensava assim: nossa, se fulano saber disso, se fulana descobrir, isso vai ficar ruim. Nossa, isso não é moralmente correto fazer. Era assim que você pensava. Mas dificilmente você pensou assim: eu entristeci Deus com isso que eu fiz. Dificilmente você orou assim: Deus, eu estou profundamente arrependida de ter pecado contra o Senhor. Isso só acontece após a conversão. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Olha que obra linda. Você ter dentro de vocês Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que nos revela que o nosso caminho não está certo, que as nossas ações, elas não estão corretas, que o nosso caminhar não está coerente com a palavra de Deus. Nós passamos a olhar e observar que Deus ativo, Ele é o nosso. Que Deus presente, Ele é o nosso. Ele verdadeiramente, Ele cuida de nós. Então, Ele convence do pecado e Ele também conduz à santidade. Mas, lembre-se, não acrescenta novas doutrinas, não produz revelações infalíveis. Então isso é muito importante a gente ter no nosso coração, esse entendimento. O problema moderno, o que tem acontecido hoje, né, na igreja moderna, infelizmente, muitos substituem a Escritura por experiências. Substituem a palavra por emoções. Uma coisa que eu quero deixar muito clara aqui para vocês, que vocês entendam, é que as emoções, elas vêm de Deus. Amém? Você chorar, vem de Deus. Você ficar feliz, vem de Deus. Você se emocionar, vem de Deus. Amém? Você de repente está aqui, você está ouvindo ali um culto, a pregação do Evangelho, e aquela palavra, você percebe que ela tem te quebrantado, ela tem te atraído para Cristo, e você chora, isso é de Deus. Amém? Se você estiver escutando ali um louvor, e você começa ali a pensar nos atributos de Deus, na obra de Jesus, em quão necessitado nós somos de Deus, e você começa a chorar, ou você se alegra, isso vem de Deus. Quando nós falamos de emoções, nós estamos falando de emoções que nós chamamos de industrializadas. O que isso significa? São manipulações para mover o coração de pessoas, para prender essas pessoas. É isso que é errado. Amém? Um pastor, ele não pode subir no púlpito e pensar assim: eu vou pregar para que aquela pessoa ela fique emotiva, para que aquela pessoa ela chore, para que aquela pessoa ela se apegue mais a Deus. Ele tem que subir no púlpito e pensar assim: eu vou pregar o Evangelho e o Espírito Santo de Deus fará obra nos corações. Ele não prega para fulano, para ciclano e para beltrano. Ele prega para a glória de Deus, confiando que a pregação dele, o Espírito Santo aplicará em cada ser que estiver ouvindo, segundo a vontade de Deus, na vida daquela pessoa. Amém? Então lembre-se disso. Todas as vezes que nós falamos sobre emoção, não é que a emoção é ruim, mas ela não pode ser manipulada, ela não pode ser uma arma. Amém? Ela tem que ser algo que o nosso ser, ele por si só, ele produz isso, mediante a glória, a grandeza de Deus. Amém? Então, muitos substituem a Cristo por manifestações. Né? De repente, você já ouviu pessoas, né, que elas têm uma dificuldade muito grande de ir, de repente, a uma igreja que ela vai sentar e ela vai ouvir a pregação do Evangelho, ela vai louvar a Deus, ela vai orar, ela vai ter comunhão com os irmãos, mas ela vai dizer assim:
não acontece nada lá. Acontece tudo isso, mas ela vai dizer, não acontece nada lá, parece que lá é frio, nossa, parece que não, né, falta alguma coisa. Né? Então, por quê? Porque muitas vezes é trocado Cristo, a palavra de Cristo, Cristo no centro dos louvores, das pregações, de tudo que acontece na igreja, e acaba colocando manifestações. Amém? E não é assim que a palavra de Deus nos ensina, como deve cultuar, como Ele pede a ser cultuado. O Espírito glorifica a Cristo. Isso aqui é muito importante. Lembre-se, toda a ação do Espírito Santo, ela precisa glorificar a Jesus. Amém? O Espírito glorifica Cristo. João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará. O Espírito Santo de Deus, ele glorifica Cristo. Marca a verdadeira obra do Espírito. Qual é a marca da verdadeira obra do Espírito Santo? Então, talvez você esteja se perguntando aí, como que eu vou identificar então quando é o Espírito Santo e não é? Né? Não pode ser falado para mim aí de uma maneira mais resumida, mais direta, mais simples para que eu possa observar? Então aqui vai, a marca da verdadeira obra do Espírito Santo. O Espírito, ele exalta a Cristo. Ele exalta a Cristo. Outra marca, o Espírito conduz a verdade. O Espírito nos leva ao Evangelho, nos leva à palavra de Deus. O Espírito Santo promove a santidade. A santidade. Por isso, uma coisa que a gente sempre brinca, a gente sempre diz. Quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe aquela pessoa que talvez você algum tempo na sua vida você falou assim, nossa, aquele fulano ou aquela fulana é cheio do Espírito Santo, né? Aí alguém perguntou para você, como que você sabe? E talvez você disse, essa pessoa profetiza, essa pessoa fala em línguas, sabe, essa pessoa é espiritual, essa pessoa tem visão, essa pessoa tem sonho, essa pessoa... Alguém já viveu isso aqui alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem já teve essa visão? Eu já tive essa visão. Né? Mas qual é a verdade do Evangelho? Quer conhecer alguém cheio do Espírito Santo? É uma pessoa que se submete a Cristo. É uma pessoa obediente a Deus. É uma pessoa que subjuga a carne. É uma pessoa que, ainda que seja difícil para ela resistir a tentações, seguir o curso da palavra de Deus, ela fala assim, Deus, ainda que a minha carne grite, eu vou fazer porque o Senhor está pedindo. Eu vou fazer porque a sua palavra me orienta. Essa pessoa ela é espiritual. Então, o Espírito Santo ele promove a santidade. O Espírito Santo ele gera reverência. Ele gera reverência. Irmãs, isso é uma coisa que nós não podemos perder. E eu percebo que a modernidade, ela tem tentado colocar uma cortina de fumaça na nossa visão. O que isso significa? Nós não, misericórdia, algumas pessoas, tratam Jesus como você. Nós escutamos muitos louvores que retratam Jesus como você. Você pode me dizer assim, nossa, mas que exagero. Por que não pode? Né? Falar você significa intimidade. Irmãs, se você é uma convertida, você quer mais intimidade do que o próprio Espírito de Deus habitando dentro de você. Mais intimidade do que você ter o Deus vivo habitando no seu coração, falando com você, dirigindo você, instruindo você. Nós já somos íntimas. Esse Deus entregou o teu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida, para que a salvação chegasse a nós. Use de reverência. Chame Ele de Senhor. Eu tenho meu pai. O meu pai é um ser humano, carnal. Eu me refiro a Ele só como Senhor, porque o Senhor viu, o Senhor falou, o Senhor... Quanto mais Deus. Amém? Então, o Espírito Santo, ele gera no nosso coração a reverência. Nós temos reverência
por Deus. Amém? Nós temos reverência por um culto. Nós não vamos num culto para fazer o que queremos, para bagunçar, para escutar o que a gente quer. A gente vai num culto ali para glorificar ao nosso Deus, para engrandecer o santo nome de Deus. Amém? O Espírito Santo gera no nosso coração a reverência a Deus. Quando nós louvamos a Deus, nós buscamos louvores que exaltem a Cristo, que exaltem a Deus, porque nós buscamos em nosso coração ter reverência a esse Deus. E Ele produz submissão bíblica. Ele gera em nosso coração um desejo ardente de seguir a palavra de Deus, de andar na palavra de Deus. Ainda que seja difícil, mas nós desejamos em nosso coração. O apóstolo Paulo, ele diz, né? Eu tenho prazer na lei do Senhor. Nós cumprimos a lei de Deus em sua totalidade, não porque seria impossível, mas nós temos prazer no que Deus pede, no que Deus quer de nós. Ainda que hoje nós não consigamos, como o apóstolo Paulo disse, ele não era perfeito, mas ele caminhava rumo à perfeição, que é Cristo. Ainda que hoje você olhe para a tua vida e você fale assim, eu tenho tanta coisa para mudar. Lembre-se que não é por sua força, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus dentro de você, dentro de nós, nos conduzindo à transformação. Amém? A santificação. Agora, o que o Espírito não produz, não é de Deus. O Espírito Santo não produz confusão. Ele não produz centralidade no homem. Não é o Espírito Santo. Mas, às vezes a gente ouve alguns louvores que é o que eu sinto, é o que eu quero, porque eu vou vencer, porque eu vou ter essa vitória, porque eu vou conquistar, porque eu vou... O Espírito Santo, ele não centraliza o homem. Amém? O Espírito Santo lembra, ele glorifica Cristo. O Espírito Santo não produz espetacularização, ou seja, um espetáculo, né? Como se fosse um show ali. E o Espírito Santo não produz um culto desordenado. Você pode pensar assim, por que num culto não convém ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro? Porque Deus, ele não pediu em sua palavra. Normalmente, vocês vão ver, nós estamos falando aqui da visão reformada, normalmente em igrejas reformadas você não vai presenciar ministério de dança, né? Você não vai presenciar coisas que distraiam o culto. Aí você pode perguntar assim, por que não pode? Essas pessoas estão dançando, essas pessoas estão fazendo isso para Jesus. A questão é, Deus não pediu que fosse feito isso. Amém? Lembra, o atributo da insatisfação pertence ao ser humano por causa do pecado intrínseco em nosso coração. O que isso significa? Presta atenção. Nós somos carnais, somos seres humanos. Eu estou usando esse copo hoje. Daqui a um ano, eu enjoo. Eu falo assim, eu não quero, gente, agora eu quero... Tem um copo laranja? Nós não somos assim? Né? A gente compra nossos telefones. Sai o novo, né? Ele começa a dar muito problema, não começa? Parece que não está funcionando mais direito, né? Vamos trocar. Não é verdade? E roupa? Usou uma vez, usou duas vezes, outra. Na quarta vez você já está cismado com aquela roupa, porque, né? O que isso significa? Nós temos uma insatisfação em nós, fruto do pecado. Nós somos insatisfeitos, nós somos ansiosos, né? Só que o Espírito Santo não, Deus não. Nós precisamos de inovação, né? Nós queremos uma novidade todos os dias. Lembre, Deus não tem esse atributo, ele não tem pecado. O que Deus determinou, eu quero um culto que seja feito assim, é esse culto que tem que ser prestado até o retorno de Cristo. Amém? Porque seria o mesmo de nós dizendo assim para Deus, Deus, desculpa, mas é que o Senhor não teve ideia, porque o Senhor é de muito antigamente. Hoje, na nossa época, surgiram várias coisas legais para o culto. Não dá para fazer isso para Deus. Não dá para a gente fazer isso. Né? Então lembra, né? Deus é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo, tem ciência de tudo, tem poder sobre tudo. E Ele pediu um culto que ele fosse centralizado. Um culto reverente. Amém?
Então nós temos que ter isso em nossa mente. O Espírito Santo não produz um culto desorganizado. Regeneração, né? Pincelando um pouquinho, a gente falou sobre ela lá no início. O que é regeneração? As meninas do MR, calada. E amarra a Juliana, porque a Juliana é doida para falar. Gente, o que é regeneração? Fala aí. O que é? Pode falar alguém aí. Quem é esse alguém que falou? Pode falar. Alguém disse? Tá, as meninas agora ajudem, vai. O que é regeneração? Isso, nascer de novo, tá bom? Então gravem aí. O que é regeneração? Novo nascimento, nascer de novo, tá bom? E João capítulo 3, versículo dos 5 ao 6, está escrito assim: aquele que não nascer da água, né, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que isso significa? Aqui, né, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. E o que Jesus está falando para Nicodemos? Aqui não é referência ali ao batismo, né, porque ainda não havia o batismo cristão, Jesus ainda estava vivo. Aqui Jesus está fazendo referência a Ezequiel capítulo 36, que é quando Deus mostra de maneira progressiva ali como acontece a regeneração do ser humano. Abre lá, Ezequiel capítulo 36, 25 e 26. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Pode começar no 22, 36, a gente vai começar a ler no 22. Ezequiel 36, 22. Aqui Deus está mandando o profeta falar à casa de Israel, e ele diz assim, 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Amém? Irmãs, só por aqui já quebra muitos paradigmas que nós temos, muita imagem de Deus que não é imagem real, que nós ouvimos. Porque é interessante que você vê que Jesus, ele diz assim, Jesus, ele ama o seu povo, obviamente que ele ama. Mas é interessante que ele está dizendo aqui, que tudo que ele vai fazer daqui para frente, não é por amor de vós, mas é pelo meu santo nome. Aqui a gente vê que muitas vezes a gente tem ouvido que nós somos o coração de Jesus, de que Deus, ele faz tudo por amor a nós. Lembre-se, todas as coisas são feitas, e até a morte de Cristo, é por amor a Deus. Amém? Por amor a Deus. Então isso é importante a gente saber. Mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, a qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor. É uma promessa, tá, irmãos? Não era ali para aqueles dias, isso é uma promessa. Por isso que está escrito, né? Saberão que eu sou o Senhor. Diz o Senhor Deus: quando eu vindicar a minha santidade perante elas. 24. Aqui começa a ação de Deus no coração do ser humano, quando esse tal, ele tem a conversão. Tomar-vos-ei entre as nações, e vos congregarei, e todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas
imundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Interessante que tudo que a gente tem visto que é uma ação de Deus. Vos purificarei, né? Aspergirei. Vos purificarei. Agora ele continua. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ou seja, ele troca o nosso coração de pedra por um de carne. Ele coloca em nós o seu espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Olha aqui no 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Amém? Ação totalmente de Deus. Farei que andeis nos meus estatutos. Irmãs, vocês cumprem a palavra de Deus? Vocês têm prazer na lei de Deus? Vocês de dia e de noite se esforçam para fazer a vontade de Deus? Isso é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Aí ele diz, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, quando nós guardamos a palavra de Deus, quando nós observamos a palavra de Deus, isso é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. O que nós chamamos de uma obra monergista. Amém? Nós chamamos, o que isso significa? Uma obra exclusiva de Deus. Você percebe que aqui em nenhum momento está escrito, vocês me pedirão, vocês irão me querer. Deus está mostrando que toda obra que Ele fará, ou vocês trocarão o coração de vocês e eu colocarei. Não. Deus chamará, Deus irá trazer para si, Deus trocará o coração, Deus purificará, Deus colocará o Espírito Santo, Deus fará essas pessoas andarem em sua palavra e seus estatutos. É uma obra exclusiva de Deus. E, de novo, no 32 ele fala, né? Não é por amor de vós, que fique bem entendido. Né? Então a gente vê aqui, né, a seriedade de Deus. A seriedade de Deus. Quão difícil é quando nós nos colocamos como deuses. Né? Não sei se você algum dia já ouviu a respeito disso, o ensino de determinismo, o ensino que tudo que eu pedir para Deus, Deus fará. Não, irmãs. O que nós temos que pedir a Deus, Deus, alinha as minhas intenções, alinha os meus afetos, alinha os meus desejos à tua vontade, Jesus. Essa tem que ser a nossa oração. Então, doutrina reformada, a regeneração ela é monergística, é uma obra inteiramente de Deus. Inteiramente. Lembrando que Deus ele nos diz que não é pelas obras. Ele não fez essa obra em nós porque nós éramos bons, porque nós éramos merecedores, mas pelo amor do seu santo nome, pela graça de Deus dada a nós. A regeneração ela é soberana, ela é irresistível, ela é espiritual e ela é transformadora. Amém? Então, voltando para Jesus e Nicodemos, o que Jesus está falando com Nicodemos é a respeito dessa promessa em Ezequiel. Então, quando Nicodemos, ele fala assim, eu não estou entendendo, como assim nascer de novo? Porque Jesus diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Aí, Nicodemos, ele não entende, ele não compreende. Ele era um mestre em Israel. E ele fala, eu vou sair do ventre da minha mãe, vou entrar de novo, vou sair, entrar. Como é que funciona isso? E Jesus repreende ele, fala para ele, você é mestre em Israel e você não sabe disso. Por que Jesus repreende ele? Porque ele não estava conectando com o que ele próprio ensinava. Jesus não está trazendo algo novo para Nicodemos. Jesus não está fazendo pegadinha com Nicodemos. Ele está falando para Nicodemos aquilo que Nicodemos precisava compreender, porque ele sabia, porque era uma promessa. Amém? E por que Jesus está falando isso para Nicodemos? Porque Jesus está deixando claro para Nicodemos o quê? A salvação não é por mérito teu. Você pode ser um fariseu, você pode ser um conhecedor, você pode ser um mestre, você pode ser qualquer coisa. A salvação vem por meio da regeneração, do novo nascimento, de uma obra inteiramente de Deus. Amém? Por isso que Jesus não diz Nicodemos, né? Nasça agora, morre e nasça. Mas ele diz, vos necessário é nascer de novo. Amém? Por
quê? Porque era dessa forma que haveria a salvação no coração desses homens, por mais conhecedores que eles fossem. Porque a salvação não é para o povo de Israel. A salvação é para todo aquele que crê em Jesus. Amém? Continuando. Westminster, lembrando de novo que é o documento que nós citamos aqui. Aos que Deus predestinou para a vida, chamar eficazmente pelo seu Espírito. Aqui está mostrando o quê? Que aqueles que Deus predestinou para a vida, aquele que Deus elegeu, aquele que Deus chamou antes da fundação do mundo, Deus escolheu os seus eleitos. O que acontece? Ele vai ser trazido a Deus de maneira eficaz pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que é essa obra do Espírito Santo em nosso coração, nos atraindo a Deus. Amém? Então, se um dia você se perguntou, Deus, será que o Senhor me quer? Provavelmente você já foi alcançado por Deus. Porque só nasce no coração de um homem o desejo por Deus, de querer a Deus e de crer em Jesus, se Ele chamou primeiro. Amém? Repetindo, você não acordou um belo dia e por decisão tua, por entendimento teu, por sabedoria tua, você resolveu querer Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que te chamou. Amém? Então isso é muito importante. Aplicação. A fé salvadora nasce da obra do Espírito. Fé e salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Aí isso é o que nós falamos aqui, né, para vocês, que a salvação não vem por mérito, não vem por decisão tua, não vem por escolha sua. Você pode encontrar isso em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus, irmãs. A fé não nasce do esforço humano, não é produção natural do homem caído. É resultado da regeneração. Lembrando que a regeneração é o quê? Isso é o novo nascimento, que o Espírito Santo de Deus aplica em nós. O Espírito vivifica, lembra, estávamos mortos, o Espírito Santo nos vivifica, nos traz a vida novamente. Convence de todo pecado, conduz ao arrependimento, ele nos conduz ao arrependimento. Sabe aquele momento que você parou e que você falou assim, Deus, minha vida está toda bagunçada. Está toda bagunçada. Está de perna para o ar, Deus. Eu não me aguento mais, eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais viver segundo o meu entendimento, segundo o que eu entendo por certo e bom. Eu quero viver para o Senhor. Isso foi o Espírito Santo de Deus que aplicou no meu e no seu coração. E ele aplica também os méritos de Cristo, que foi a obediência de Jesus, a morte expiatória, a ressurreição de Jesus, o se sentar à destra de Deus. Tudo que Cristo fez por nós é mérito de Cristo. E por causa dos méritos de Cristo, nós temos a salvação. Amém? Santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Então, se um dia você se perguntou qual é a vontade de Deus para mim, o que Deus quer para mim, uma certeza que você já tem hoje, mediante as Escrituras Sagradas. Porque esta é a vontade de Deus. A vossa Qual que é a vontade de Deus? A vossa? A palavra de Deus diz o seguinte. Olha só. Qual é a maneira de me santificar? Presta bem atenção nisso. Deus ele diz assim, santificai-vos na verdade. Né? A verdade, a palavra é a verdade. Então, pense comigo.
a maneira de me santificar é quando eu me santifico na verdade, a palavra de Deus é a verdade, né? Quer dizer, então, que a única forma de eu e de você nos santificar é conhecendo a palavra de Deus. Só que conhecendo a palavra de Deus de qualquer forma, não. É conhecendo a palavra de Deus verdadeira. Por isso que a importância de nós lermos a Bíblia e nós não crermos naquilo que somente é falado a nós. Porque se há uma mentira ali, ela já não é mais a palavra. E você não vai produzir a santificação em cima de uma mentira. Amém? Houve um tempo, né, que havia alguns lugares, nós infelizmente falamos igreja, mas não entenda isso como igreja, que dizia, acho que uma irmã comentou comigo, que falava que era necessário comprar um tijolinho para levar para o céu, né, para montar a moradia no céu, para você ser salvo, para você poder entrar lá dentro, né? Se você crê nisso, você vai para a tua casa pensando assim: eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro, porque quanto mais dinheiro eu der na igreja e eu obter esses tijolinhos, é certo que eu vou entrar. Você se santifica assim? Não, porque a Bíblia nunca mandou fazer isso. Você está se matando, você está se esforçando, você está pagando penitência por uma mentira. E você não está se santificando. Então vocês estão entendendo a importância de você ler a palavra de Deus e de você congregar em um lugar que o pastor ele ensine a palavra de Deus de maneira verdadeira e fiel, porque a tua santificação ela vai ser baseada no que você entende da palavra de Deus. E se você não entende a verdadeira palavra de Deus, você não se santifica. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Então essa é a vontade de Deus, né? A nossa santificação. Gálatas capítulo 5:16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É aquele desejo que o coração do homem tem. A Bíblia diz que o homem ele é inclinado a desviar-se de Deus. Amém? O coração do homem ele é enganoso, diz a palavra de Deus. Muitas vezes o meu coração, o seu coração, ele vai pleitear coisas que Deus ele vai nos dizer, não faça. Que Deus vai nos mostrar, não vá por esse caminho. E o seu coração ele vai pleitear, ele vai querer, ele vai entrar em uma luta contínua, uma guerra dentro de você. Mas quando você anda em espírito, quando você aprende a palavra de Deus, você guarda a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica dentro de você, você entende qual é a vontade de Deus. E você, em Cristo, não é mais escravo do pecado. O pecado não pode mais dominar você. Amém? Nós não somos mais escravos do pecado. Sim, nós ainda pecamos, mas o pecado não é mais nosso Senhor. Ele não dita mais o nosso caminho. O nosso Senhor é Cristo, o nosso Senhor é Jesus. Quem dita o nosso caminho é as Escrituras, é a palavra de Deus. É Deus, é Ele. Amém? E a obra contínua do Espírito, ela mortifica o pecado. Ela conforma o crente a Cristo. Ela produz obediência. E ela conduz à santidade. O cristão verdadeiro luta contra o pecado. Cresce em santidade. Ele ama a palavra. E ele deseja obedecer. Amém? O fruto do Espírito. Está aqui o tal do fruto, né? O fruto do Espírito que a irmã ali falou, acertou. O fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade. O Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós, nos conduzindo àquilo que é bom, àquilo que é santo, àquilo que é puro. O Espírito Santo, ele nos freia. Paulo diz fruto e não frutos. Porque o Espírito produz uma obra coerente, completa. Mais importante que dons, irmãs. Mais importante que dons.
Cuidado quando você se maravilha com dons. Nossa, ali tem dons sobrenaturais. A palavra de Deus diz que nos últimos dias viriam falsos mestres, haveriam falsos sinais, haveriam grandes manifestações. Mas mais importante, o caráter, é a santidade, é a piedade. Piedade é aquela pessoa que ela cumpre a vontade de Deus, ela anda na palavra de Deus. E a obediência. Dons espirituais e cessacionismo reformado. O que é isso? O que nós entendemos? Nós entendemos que Deus ele opera segundo o querer, segundo a sua vontade. Deus ele quiser levantar um paralítico, ele levanta. Deus ele quiser levantar um morto, ele levanta. Deus ele quiser curar o enfermo, ele cura. Mas nós cremos que todas as manifestações que haviam ali no tempo dos apóstolos, elas não são de igual forma hoje. Amém? Por quê? Porque as manifestações dos milagres nunca foram o centro do evangelho. As manifestações dos milagres eram para testificar que Cristo era o Messias. Por isso que a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Porque os sinais seguirão os que creem. Nós não saímos correndo atrás de sinais, nós não saímos correndo atrás de manifestações. Nós sabemos que Deus ele tem poder de curar, mas se Deus desejar não curar, Ele é Deus. Da mesma forma, Ele é glorificado, Ele é santo, Ele é perfeito. Amém? A posição reformada histórica, 1 Coríntios capítulo 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para glorificar a Deus. A posição reformada histórica, os dons revelacionais, línguas revelacionais, profecias infalíveis, sinais apostólicos, tinham como função fundacional. Amém? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, serviu como fundamento. Amém? Da vinda de Cristo, do ministério de Cristo e da confirmação que Ele era o Messias esperado. Né? Lembrando que aqui a gente entra em línguas, né, revelacionais. Aqui nós estamos falando de línguas estrangeiras. Né? Lembrando que quando a palavra de Deus, todas as vezes que ela se refere, quando ela fala a respeito de línguas, ela usa um termo em grego que é glossa. Todas as vezes que isso é escrito, é esse termo que é usado, glossa, que significa o quê? Idiomas, línguas. Amém? Então é muito importante a gente ter isso em mente. O que permanece hoje? O ensino, a misericórdia, o serviço, a exortação, a administração e a sabedoria. O espírito e o culto. Tá? Agora, aqui a gente vai entender qual é o culto que agrada a Deus. Nós falamos aqui sobre coisas que devem ou não devem ter num culto, porque a decisão não pode vir de um homem. O pastor ele não pode chegar hoje e falar assim, olha, a partir de hoje eu quero que um culto tenha isso e tenha isso. Amém? Precisa ser um culto reverente a Deus, conforme Deus quis e pediu. 1 Coríntios 14, 33, está escrito assim, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz. Como é um culto verdadeiro? É um culto reverente. Amém? Trata a presença de Deus com reverência. É um culto bíblico. Amém? Você não vai ver aqui na igreja o pastor subir no culto, né? E aí, mano, e aí, brother, né? Vocês não vão ver, por quê? Ah, porque é pecado falar assim? Isso é uma gíria, né? Eu não estou dizendo que é pecado, mas não é reverente. Amém? O culto de Deus, ele precisa ser reverente. Um culto de Deus, a Deus, ele precisa ser bíblico. Ele precisa ser centralizado, centrado em Cristo. O foco de um culto verdadeiro e fiel é Cristo, está no centro. É falado sobre Cristo, é falado sobre a palavra, é falado sobre pecado, é falado sim sobre santificação. Amém? É falado sobre subjugar a carne. Amém? É falado sobre a salvação.
Um culto, ele é regulado pelas Escrituras. A palavra de Deus, ela é Senhor sobre tudo que acontece naquele culto. E ele é edificador. O Espírito verdadeiro, ele produz ordem. Então, quer saber se o Espírito Santo de Deus está agindo naquele lugar, né? Se você quer saber, se você quer ter a evidência que o Espírito Santo ele está agindo naquele lugar, aquele lugar ele vai ter ordem. A palavra de Deus diz para que nós venhamos a fazer todas as coisas com ordem, com decência. O nosso Deus é um Deus de ordem. Esse culto, ele vai produzir reverência, porque o Espírito Santo de Deus promove naquele meio reverência. O Espírito Santo conduz a verdade e ele glorifica a Cristo. Amém? Conclusão. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, irmãos, nós cremos que a salvação, ela não se perde. Por quê? Porque em João a palavra de Deus diz que todos aqueles que vão a Cristo, o Pai os enviou. Amém? Ou seja, e Jesus diz que nenhum desses serão arrebatados da sua mão. Ninguém vai ser arrebatado, tirado de Cristo. Amém? Então nós cremos nisso, né? Que aquela pessoa que o Espírito Santo alcançou, ela não perde a salvação. Aí você pode dizer assim, então, quer dizer então que se eu já sou salvo, eu posso viver da forma que eu quero, eu posso fazer um monte de coisas erradas, eu posso levar minha vida, eu posso curtir aí o mundo porque eu sou salvo. Entenda uma coisa, o que você leu agora aqui, Romanos capítulo 8, verso 14, está dizendo assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, somente esses são filhos de Deus. Amém? Então, como que eu sei que uma pessoa ela é salva? Quando ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando ela teme a Deus. Quando ela entende que pecado é mal. Nos separa de Deus. Amém? Quando ela, ainda que ela cometa erros, pecados, ela vem no coração dela desejar não pecar. Amém? Toda pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus, ela não ama pecar. Amém? Isso é importante. Esses são filhos de Deus. Conclusão reformada, o Espírito Santo aplica a redenção, preserva os santos, ou seja, o Espírito Santo também nos guarda até a volta de Cristo. Ele nos preserva, que nós chamamos de perseverança dos santos. Ele conduz a santidade, ilumina as Escrituras, glorifica Cristo e ele sustenta a igreja. O verdadeiro mover do Espírito nunca afasta a igreja da palavra. Amém? A igreja amanhã ou depois começa a falar assim para vocês, não precisa abrir a Bíblia não. Ou começa a pregar para vocês, vai para um versículo, vai para o outro, você não tem nem como verificar, você não tem como olhar, você não tem como ler juntos ali. A palavra de Deus fala a respeito dos bereanos. A Bíblia diz que eram os mais nobres, porque eram pessoas que enquanto o pastor pregava, ele iria conferindo ali a Bíblia, os apóstolos iam pregar, e eles conferiam se tudo era como realmente estava escrito. Não é para a gente andar desconfiando, ai meu Deus, deixa eu ver se o pastor está mentindo. Mas é nós entendermos e compreendermos que o que ele fala tem que ser coerente com a palavra de Deus. Amém? Então, esse daí é o ponto. Se você vai em uma igreja que não manda você abrir a palavra de Deus, que não manda você estudar a palavra de Deus, que não ensina para você a palavra de Deus, que não lê junto com você, e você fica totalmente perdido, aonde isso está, onde não está, não dá para ler a Bíblia. Quer saber? Deixa fechada mesmo, porque deixa eu prestar atenção neles, porque senão eu não consigo assimilar. Como que você vai ter certeza que o que está sendo dito ali vem da parte de Deus? O homem é falível. O homem erra, o homem falha. O único que não falha é Deus. Amém? Então isso é muito importante.
Então, o verdadeiro mover do Espírito nunca afasta a igreja da palavra. Ele conduz o povo de Deus à verdade e à santidade e à centralidade de Cristo. Amém? Então, isso, irmãs, é muito importante. Aplicando tudo isso, aplicando aqui para a nossa vida, uma das coisas que é muito importante, que nós não podemos cair em 2 enganos. O primeiro é nós pensarmos no Espírito Santo como uma energia, como algo de fato impessoal, como um mover que eu não vejo, como a gente muitas vezes ouve, como um vento, né? Um mover, mas não sendo uma pessoa. Ou nós tratarmos esse assunto, desse estudo de pneumatologia, como um estudo acadêmico, para que eu venha adquirir conhecimento. É importante que tudo que nós estudamos aqui, nós estudamos para aplicação, porque nós compreendemos que nós, como mulheres, em todas as áreas da nossa vida, que nós fomos chamadas por Deus, as nossas áreas de ação, onde Deus, Ele nos chamou, onde Deus nos usa em nosso âmbito familiar, nós somos mães, Deus nos usa ali como esposa, somos ferramentas de Deus ali como esposa, para que os nossos maridos eles venham conhecer a Deus. Mas como que eles irão conhecer a Deus? Como que eles irão a Deus? Sendo que muitas vezes, muitas mulheres, elas estão dentro da igreja, mas dentro do seu lar não tem o fruto do Espírito. Ela não aplica ali a palavra de Deus. Aliás, muitas vezes, ela nem é convertida. Ela vai tentar aplicar algo que ela ouve que é certo. Mas o que nós estamos tentando aqui mostrar para todas nós hoje é que não há um antídoto para você ganhar teus filhos. Quantos pais não sentem um fardo nas costas porque não conseguem trazer os filhos para a igreja? Às vezes são pais piedosos, são pais que realmente ali são cristãos, mas eles não conseguem trazer. E eles sentem aquilo como um fardo. Esposas não conseguem trazer os maridos, mães, pais, filhos não conseguem trazer os pais, traz a mãe, mas não traz o pai, traz o pai. O que nós precisamos compreender é que a primeira coisa, Deus nos chamou para ser a imagem e semelhança de Cristo. Porque a minha conversão e o meu caminhar em Cristo é que me fará dentro do meu lar ser uma mãe piedosa, uma esposa piedosa. Não há um antídoto para que você seja numa área da sua vida perfeita. O que nós precisamos é do Evangelho, é estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque quando nós compreendemos o Deus que nos salvou e nós vivemos de fato ali a conversão, todas as áreas da nossa vida irão refletir Cristo. E não traremos mais esse fardo nas nossas costas, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que o Pai enviar a Cristo virá a Ele. Você não tem poder de enviar o seu filho, você não tem poder de enviar o seu marido, você não tem poder de enviar sua mãe e teu pai. Mas você tem ali em Deus o dever de testemunhar a sua conversão dentro da sua casa ou no seu trabalho. Entende isso? Eu não vou dar um antídoto aqui para vocês, porque cada uma de vocês, de repente, vai me trazer uma área de dificuldade. Cada um de vocês, de repente, vai falar, eu queria mudar nesse sentido. Mas o que eu digo para vocês? Aplique a palavra de Deus, o Evangelho de Deus ao seu coração e tenha confiança que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos convencendo, ele vai nos conformando à imagem de Cristo, para que em todas as áreas da nossa vida, a gente viva como cristãs convertidas. Amém? E Cristo será, sim, revelado dentro do nosso lar, dentro dos nossos entes queridos, no nosso ambiente de trabalho. Pessoas verão a Deus. Como o pastor comentou aqui semana passada, você não prega Jesus não pelo jeito que você age. Amém? De repente, eu falo assim para você, irmã Irene, você fala de Cristo no seu trabalho? A irmã Irene fala assim para mim, não falo não, porque eu sou muito vergonhosa, mas eu faço tudo direitinho. Aí eu vou falar para ela, que legal, você tá cumprindo bem a moralidade, você é uma pessoa moral. Mas ela está pregando Cristo, ela não está pregando Cristo. Ela prega Cristo quando ela fala de Deus, quando ela fala de Jesus, quando ela fala das Sagradas Escrituras. E com o procedimento dela, com o proceder dela, testifica o que saiu da boca dela. Por que muitas pessoas não conseguem trazer seus entes queridos
Ou até pessoas ao qual trabalha junto. Porque prega muito bem, mas testifica tudo errado. Ou por outro lado, não prega, mas é moralmente. Né? É uma pessoa com moralidade. E o terceiro caso? São cristãos genuínos, aplicam dentro dos seus lares o evangelho, testificam de Jesus, mas aquela pessoa não foi alcançada ainda. E a Bíblia diz que é por força, é por violência, é pelo Espírito. Continue orando por essa pessoa. Continue clamando a Deus pela conversão dessa pessoa, porque virá de Deus. Mas não somente clame, testifique a sua conversão no seu lar. Amém? Viva ali diariamente o fruto. E lembre disso, a salvação que nós aprendemos, ela é monergista. Amém? Ela é uma obra totalmente aplicada pelo Espírito Santo de Deus. Ela é totalmente feita essa ação no coração do homem pela vontade soberana de Deus. Amém? Que vocês guardem, né, esse estudo, esse seminário. Podem ficar de pé, eu vou estar orando com vocês. As irmãs vão estar continuando aqui o seminário, mas vamos orar em cima, né, desse estudo que Deus ele nos trouxe. Deus ele pede de nós, irmãs, obediência. Cuidado com o perfeccionismo, tá? Cuidado, vou repetir de novo. Cuidado com o perfeccionismo. Você pode me dizer assim, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu quero ser uma perfeita mãe, eu quero ser uma perfeita esposa, eu quero ser uma perfeita amiga, eu quero ser uma perfeita irmã. Lembre-se de uma coisa, quando nós pensamos em ser perfeitas, nós estamos dizendo que nós, pela nossa capacidade, nós conseguimos ser boas. Irmãs, nós não somos perfeitas e nunca seremos. Mas nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que aplica em nosso coração a vontade de Deus diariamente em todos os setores da nossa vida. E a gente vai melhorando, e a gente vai aperfeiçoando dia após dia, pela glória, para a glória de Deus, e pelo mover do Espírito Santo, e não pela nossa capacidade. Amém? Então não queira ser perfeita, queira ser obediente a Deus. Só isso. Obedeça a Deus, para que você testifique de Deus em todas as áreas da sua vida. Amém? Pode fechar teus olhos. Senhor Deus, Pai, agradecemos.